Bom, pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai falar sobre a instalação do 2003 Server. Antes de estar vendo umas teorias, diferença entre versões e tudo mais, eu queria iniciar a instalação do Windows. Vou abrir aqui o meu Virtual PC. Eu tenho uma máquina virtual nova criada aqui para isso. E vou botar essa máquina virtual com o CD do 2003 Server Standard Edition. Ele vai iniciar como toda instalação de Windows, pedindo para mim pressionar F6 se eu quiser adicionar um driver SCSI. Eu vou usar um HD normal aqui, então não preciso estar apertando o F6. Vou aguardar enquanto ele carrega os drivers. Vou pressionar Enter para iniciar a instalação. Como toda instalação de Windows, ele me traz o contrato. Eu posso apertar Page Down e Page Up para estar rolando e lendo o contrato. Vou dizer que eu concordo pressionando a tecla F8. Eu concordo. Ele vai cair na tela de particionamento. Eu vou criar aqui duas partições, uma para o sistema e uma para deixar os dados depois. Então eu vou dar um C criar. Vou criar a primeira partição aqui com 5.000 megas. E com o que sobrou, eu vou criar uma outra partição. Então eu particionei em E com 988 megas e a C com 4.997 megas. Vou dar um Enter para instalar ele na C. Vou escolher aqui o tipo de formatação NTFS normal. Embora ela seja demorada, ela vai verificar a integridade do disco, se está tudo belezinha. Vou dar um Enter. Vou aguardar enquanto ele formata o disco. Tá aí, tá formatado o disco. E agora ele vai começar a copiar os arquivos. Enquanto eu aguardo essa parte de cópia dos arquivos, que ele vai copiar e depois vai reiniciar a máquina para fazer mais algumas perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre o Windows 2003 Server. Eu montei aqui um slide, é coisa rápida, para a gente estar discutindo isso. Primeiro, quais são as versões do Windows 2003 Server? Poxa, eu tenho o 2003 Server Standard Server, eu tenho o 2003 Server Enterprise Server, eu tenho o poderoso Windows Server 2003 Data Center e tenho também uma versão Web Server, que é novidade para quem vem aí do 2000 para o 2003. Nós vamos estar agora discutindo a diferença dessas versões aqui de uma maneira bem simples e bem prática. Vamos com essa tabelinha comparar as versões. Eu tenho nessa CPU e memória RAM que ele suporta, os recursos aqui nessa coluna, o Server, o Web Server, o Enterprise e o Data Center. Vamos conversar com o Standard, que é a versão mais comum. Você pode ter até 2 processadores e até 4 GB de memória que ele consegue gerenciar esse hardware. E ele tem todos os recursos básicos de servidor, incluindo Active Directory, IS, DNS, DHCP, Wins e todas as ferramentas que a gente vai usar no curso de Windows 2003 Server. Já a versão Web Server é uma versão feita para atuar especificamente na área de servidor de internet. Então eu vou ter suporte para 2 processadores apenas, que é o mesmo suporte do Standard, mas somente 2 GB de memória RAM. Eu vou poder executar o IS, o DNS, o DHCP e o Wins, mas não vou poder executar o Active Directory, aplicação de Terminal Service e outras coisas para servidor. Ou seja, o Web Server é uma versão mais simples da versão dos Windows Servers, feita especificamente para ser servidor web, servidor WIS, que você pode acompanhar numa outra aula. Eu posso usar um server para fazer essa função, uma outra versão qualquer? Posso. Essa é feita especificamente para isso e tem um custo reduzido. A versão Enterprise Server suporta até 8 processadores. Na versão 32 bits, ela suporta 32 GB de memória. E na versão 64 bits, ela suporta 64 GB, ou seja, tem um suporte a hardware muito mais parrudo, muito mais forte que a versão Standard. Para empresas maiores que vão precisar de muito mais hardware para estar gerenciando o seu parque de servidores. E além disso, possui recursos a mais, como cluster de 8 nós. O que vem a ser o cluster? É aquela tecnologia que você tem um servidor e tem um outro servidor que replica com ele. Vamos supor, 2 servidores, eles replicam, eles são gêmeos. No caso de um servidor
ser destruído, sair fora do ar, dar problema de hardware, o outro servidor assume toda essa tarefa. Então a versão Enterprise faz cluster com até 8 nós. E tem a versão 64 bits que não existe na versão Standard, dando suporte maior à memória também e processador. Já a versão Data Center, que é o Windows mais forte da versão dos servers, suporta de 8 a 64 processadores, 64 GB na versão de 32 bits e 512 GB na versão de 64 bits. Isso é feito para empresas muito grandes. E tem todos os recursos que tem o Enterprise, mais a parte de manutenção e suporte feita pela Microsoft Online, e tudo isso tem um custo muito alto. Por que nós vamos estar usando no curso a versão Standard? É simples de explicar. Eu vou ter um processador apenas e eu vou ter menos de 4 GB de RAM. Não vou estar usando cluster no curso, não preciso da versão 64 bits. Então, a versão Server Standard me serve muito bem para essa parte da videoaula. Uma outra coisa que eu queria abordar agora é que também existe o Windows Server 2003 for Small Business Server, em duas versões, o Small Business Standard e o Small Business Premium. Muitas pessoas se confundem, poxa, o que é o Small Business? O Small Business não é nada mais, nada menos que um pacote de ferramentas para servidor. Na versão Premium, você tem o 2003 Standard, com todas as características já abordadas anteriormente, o SharePoint, o Exchange Server, o Outlook para cliente, o ShareFX, o SQL Server 2005, o Internet Security Accelerator, que é o ISA Server 2004, para estar fazendo file, segurança, e o Office Front Page 2003. Então você tem um pacote com uma série de produtos para servidor, incluindo gerenciamento de e-mail, que é o Exchange Server, o SQL 2005 para banco de dados, o ISA para estar fazendo file e outras ferramentas muito importantes desse pacote para servidor da Microsoft. Qual que são os pré-requisitos para mim estar usando de hardware, para estar usando cada uma das versões? Se você estiver usando o Standard, 133 MHz de processador, ele recomenda 550, mas é uma piada, né? É interessante você estar rodando isso numa máquina mais rápida, eu recomendo pelo menos 1 GHz, o mínimo de RAM 128, recomendável 256, eu recomendo uma máquina com pelo menos 1 GB, o máximo de memória RAM é 4 GB no caso do Standard, você tem suporte a multiprocessador com até 4 e o espaço mínimo em disco 1,5 GB. E aí isso vai mudando de acordo com as versões. O Enterprise já pede um processador 733 recomendado. A memória é muito parecida, o suporte máximo de memória RAM e processador é maior. E aí você vai ter o Data Center pedindo uma outra configuração, somente a memória maior. E o Web Edition aí pedindo uma configuração muito próxima à configuração do Standard. Então nota que para você estar estudando isso no dia a dia, você pode usar uma máquina extremamente simples. Vamos voltar lá para a parte de instalação do meu Windows e ver se ele já efetuou a cópia. E ele caiu numa outra tela aqui que ele começa a carregar. Como eu não cliquei em nada, vocês veem que ele já passou uma parte aí da instalação, checando, coletando informações, fazendo atualização, preparando a instalação. E eu estou naquela fase que ele está copiando ainda, ele vai me fazer algumas perguntas dentro em breve. Vamos aguardar aí essas perguntas. Enquanto ele está ainda nessa parte de instalação, vamos dar uma olhada quanto custa. Lembrando que essa e outras videoaulas sobre 2003 Server e outros assuntos, você encontra no meu site www.professorramos.com. Você vem aqui na seção videoaula e você tem vários assuntos aqui para estar vendo. Por exemplo, o Windows 2003 Server. Vai estar aqui, ó, a videoaula de instalação do 2003 Server e outras videoaulas relativas à parte de servidor Microsoft. Tem aula de segurança, tem outros assuntos aí também para vocês estarem dando uma olhada no site. Só para a gente estar falando de preço, no próprio site da Microsoft ele tem licença de 2008 aqui disponível. Olha, um 2008 Standard está saindo por $999 na versão 32 bits e 64 bits, incluindo 5 licenças de usuário, ou seja, 5 usuários podem se conectar ao seu servidor. Eu tenho uma versão Standard aqui também 2008 por $1.199, também 32 ou 64 bits, incluindo 10 licenças de usuário. Eu vou ter um Enterprise saindo por $3.999, com 25 licenças de usuário, tanto 32 quanto 64 bits.
Vou ter o 2008 Data Center Edition por 2.999 e não vem com nenhum CAL. E essa licença, você fala, poxa, é mais barato que o Enterprise? É licenciado por modo de CPU. Ou seja, cada vez maior o número de processadores que você tiver na máquina, mais caro vai estar saindo esse Windows. Eu tenho a versão Web Server, que sai por $469, é a versão mais barata. E nenhuma CAL é necessária para esse Windows, já que os acessos de clientes são feitos via internet. Eu tenho aqui preço para acesso de cliente. Para 2008 Server, 5 licenças está saindo por $199 e 20 licenças por $799. E se você quiser dar uma pesquisada, o site está aqui, é só você pegar o link e tá dando uma olhada. Ele tem preço para várias coisas, o próprio site da Microsoft tabelando aí o preço do Windows. Mas eu fiz uma pesquisa um pouquinho mais ampla e selecionei outros sites. Por exemplo, aqui no site hotmachine.com.br eu encontrei versão do Windows 2003 Server na versão Standard 32 bits em português com 5 clients por R$ 2.085, isso feito aí em 3 vezes e à vista com desconto R$ 1.866,47. Lembrando que a versão AM é para ser comercializado junto com o novo hardware. Ela só pode ser instalada naquele servidor e autenticado uma vez. Eu tenho a versão em inglês aqui também, 32 bits com 5 clients, um pouquinho mais caro, R$ 2.261. E tem uma versão aqui, 64 bits em inglês, por R$ 2.253. Com desconto essa está saindo 2017 e com desconto essa em inglês 2024. Então você pode adquirir o 2003 ainda na versão AM com preço bem em conta aqui nesse site. Eu entrei no Mercado Livre para não dizer que a gente não pesquisou no mercado mais aberto e eu achei uma licença OEM do Windows 2003 Server Standard por R$ 1.250. E você pode estar adquirindo também aqui do Mercado Livre o produto, por que não? Vamos voltar aqui para a instalação. Ele chegou naquela parte que ele me faz as perguntas. E vamos lá. Eu vou dar um avançar aqui na primeira tela. Vendo que o meu teclado tem o cedilha, já está com a BNT legalzinho. Avançar. Vou digitar o nome de quem está instalando. Vou colocar o nome da empresa. Vou colocar agora a chave do produto. Olá, digitei a chave, vou dar um avançar. Aqui ele me pergunta o modo de licenciamento. Se eu vou licenciar por servidor e eu vou fornecer aqui o número de conexões que eu vou ter no meu servidor. Quantas máquinas vão se conectar no meu servidor. Lembrando que não adianta digitar aqui, por exemplo, 99 e não ter comprado a CAL. Não ter comprado a licença de acesso do cliente. E eu posso escolher também por dispositivo ou usuário. No caso, a licença não fica presa à máquina e sim presa, não fica no servidor lá instalado, e sim com quem está acessando. E eu não preciso fornecer o número. Aqui no meu caso eu vou escolher por dispositivo ou usuário, já que no esquema que eu vou montar de aula eu vou ter mais de um servidor 2003 Server. E é recomendado, quando você tem mais de um servidor, escolher por dispositivo ou usuário. Se você tem apenas um servidor, é recomendável escolher por servidor. Lembrando que junto com o 2003 Server Standard já vem 5 CALs. As demais você teria que comprar, adquirir essas licenças em algum revendedor. Então vou estar escolhendo aqui por dispositivo ou usuário. Vou dar um avançar. Já que eu tenho mais de um servidor, essa é a melhor opção. Vou dar o nome do computador. Vou chamar ele de SRV Ramos. Vou digitar minha senha de administrador. Avançar. Ele diz que a minha senha é fraca, é pequena e tal. Eu vou dizer que eu quero usar ela mesmo. É só uma senha de teste. Ele fala a data, a hora e a localidade. Tranquilo, avançar. E eu vou ter que aguardar mais um pouquinho aqui agora. E se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre licença, eu selecionei um site aqui, ó. Licenças do Windows, é o site netconfig.pt, é um site português. E você tem várias explicações sobre licença do Windows. O que é uma licença OEM, aquela licença para vir junto com um computador novo
explicadinho passo a passo, as etiquetas que costumam vir com as máquinas, o que é uma licença na caixa que você vai estar adquirindo, o que é uma licença de atualização, o que é uma Windows Server Call, ITS Call, que é a licença de cliente e a licença do Terminal Service Cliente. Você tem toda essa explicação, as perguntas mais frequentes, todas muito bem respondidas aqui no site. É uma excelente fonte de consulta sobre licenciamento e métodos de licença da Microsoft. O site é www.netconfig.pt. É só pegar aqui no vídeo, tá fácil de pegar o link. Vamos voltar à instalação aqui. Ele está fazendo uma outra pergunta para mim, configuração de rede. Vou escolher típica mesmo, grupo mesmo. Porque depois eu posso entrar no 2003 Server depois de instalado e configurar tudo isso daí manualmente. Vamos aguardar mais uma vez. O sistema reiniciou agora, depois de esperar todo o procedimento. Não precisa pressionar a tecla. Ele vai voltar para o assistente de instalação. Para a gente estar finalizando aí o procedimento de instalação do server. Tá aí, vou fazer meu primeiro logon. Já me traz uma tela de boas-vindas aqui. Vou mandar não exibir mais essa tela no logon, que na verdade é um assistente para você estar configurando em breve o seu servidor. Vou fechar. E tá aí o meu Windows 2003 Server instalado, belezinha. Se você quiser praticar essa videoaula aqui, eu separei um site para você estar baixando a versão trial para estar estudando aí sem precisar fazer pirataria em nada. Bom pessoal, vamos lá para mais uma videoaula. A videoaula de hoje vai falar sobre a instalação do 2003 Server. Antes de estar vendo umas teorias, diferença entre versões e tudo mais, eu queria iniciar a instalação do Windows. Vou abrir aqui o meu Virtual PC. Eu tenho uma máquina virtual nova criada aqui para isso. E vou botar essa máquina virtual com o CD do 2003 Server Standard Edition. Ele vai iniciar como toda instalação de Windows, pedindo para mim pressionar F6 se eu quiser adicionar um driver SCSI, né? Eu vou usar um HD normal aqui, então não preciso estar apertando o F6. Vou aguardar enquanto ele carrega os drivers. Vou pressionar Enter para iniciar a instalação. Como toda instalação de Windows, ele me traz o contrato. Eu posso apertar Page Down e Page Up para estar rolando e lendo o contrato. Vou dizer que eu concordo pressionando a tecla F8. Eu concordo.
ele vai cair na tela de particionamento. Eu vou criar aqui duas partições, uma para o sistema e uma para deixar os dados depois. Então eu vou dar um C criar, vou criar a primeira partição aqui com 5.000 megas. E com o que sobrou, eu vou criar uma outra partição. Então